Olá, olá, tudo bem? Espero que sim. Como vocês sabem, Gui Oliveira e eu venho aqui apresentar mais um Barba, Cabelo, Bigode para vocês e hoje com um tema muito importante, bastante interessante, um grande profissional e também um grande amigo, Paulo Tadeu. Nós vamos falar sobre a importância da educação financeira, tá? E de antemão, já gostaria de passar a palavra para o nosso convidado para fazer uma breve apresentação. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Não só pelo tema, mas pela nossa amizade, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu sou Paulo Tadeu, professor de matemática no Colégio de Aplicação Colune. Lá na escola a gente tem uma disciplina de educação financeira, então eu consigo aliar o trabalho a uma paixão, podemos assim dizer, que é a educação financeira, que eu tenho desenvolvida pessoalmente já desde 2006, quando eu me graduei em matemática. Então, a partir dos encontros da amizade com o Guilherme, a gente sempre conversa sobre o tema, daí imagino que tenha vindo o convite, né, Guilherme? Para a gente trocar essa ideia aí. Sem dúvida, né? A grande referência que você é como amigo e profissional, né? E também diante da relevância desse assunto, né, da educação financeira como um todo, né? Não para todas as pessoas, mas especificamente, né, para o homem empreendedor aí, o pai de família também, o trabalhador. Eu acredito que o estudante é uma coisa muito ampla, né? Um tema que dentro da sua atuação hoje enquanto professor, enquanto hoje também você tem ministrado cursos nesse sentido, né, de investimentos. Me fala um pouquinho sobre, né, como despertou esse interesse na sua formação da matemática, né? Basicamente nesse início, assim, como surgiu essa vontade de fazer essa paixão associada à sua profissão. Bom, a minha paixão, como eu falei para você, em relação à educação financeira, surgiu quando eu me graduei. Na verdade, um presente que eu recebi de um dos meus irmãos foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Até aquele momento, quando eu tinha 22 anos, eu nunca tinha lidado com nada do mundo das finanças pessoais. Era o básico mesmo. Caderneta de poupança, poupar, era uma coisa passada dos meus pais para a gente, mas nada estruturado, estudado, nada do tipo. A partir dessa leitura, deste livro, é que eu comecei a me interessar e a gostar do tema. Daí em diante, aí eu só procurei novos livros, novos vídeos e filmes que falam sobre o tema e fui procurando aprender cada vez mais. Naturalmente, eu gostei do tema, tanto é que eu lido com ele até hoje. Legal. É importante para mim, inclusive, né, para todos, inclusive, né, me incluo aí. E assim, dentro da educação financeira, a mentalidade eu acho que seja uma coisa muito importante, né, quando você quer, de uma forma ou de outra, pensar nessa perspectiva. E o que você me fala, assim, a mentalidade para a educação financeira tem algumas dicas, algumas regras, algumas coisas que ajudam a pessoa? Tá, com certeza. A mentalidade, como você falou, ela tem que ser bem lapidada, podemos assim dizer, sempre com vistas do que nós podemos fazer para o futuro, né? Porque a educação financeira, a gente olha para a questão financeira de um modo geral, e o brasileiro, via de regra, ele está treinado a receber os salários, receber a mesada que seja, e gastar. Gastar porque a gente passou por um período na década de 90, início da década de 90, onde a inflação era muito, muito alta. Então era comum a gente ter o dinheiro e gastar logo, porque não valia a pena guardá-lo e fazer planos para o futuro. Isso é ótimo que a gente venceu essa barreira, nossa inflação ainda é uma inflação, de certa forma, alta, mas muito mais baixa do que era no início da década de 90, né, do século passado. Então, atualmente, a gente consegue agora receber o dinheiro e fazer planos. Então, é importante a mentalidade nesse aspecto, de saber que de agora em diante, a gente consegue fazer planos e, já por experiência própria, eu acho que vale a pena demais fazer esses planos para um futuro mais próspero. Então, até para a gente responder no próximo bloco, porque esse já está chegando ao final, o assunto é interessante, eu sei que você deve estar gostando. PT, me fala o seguinte, a importância hoje da educação financeira dentro da educação. Cara, educação escolar nesse caso, né? Não só para as questões de finanças. O quanto você acha que isso vai interferir na nossa qualidade aí de ensino de maneira geral? No próximo bloco, então, eu respondo. Pessoal, essa é a nossa escola de artes marciais. Vem pra cá, tamo junto.
Estamos de volta aqui com Barba, Cabelo, Bigode. Estamos falando sobre educação financeira. E aí, aproveitando para falar de educação financeira, agradecer imensamente os nossos patrocinadores, né? Porque, afinal, eles fazem a roda rodar, né? Então, agradeço a confiança em nome do canal, o programa, né, aos assuntos que nós estamos trazendo aqui. E, continuando, a gente tem a resposta agora do PT relacionado à importância da educação financeira na educação, na escola. Muito bem, a pergunta é muito boa, Guilherme, porque essa questão da escola sempre é trazida para mim, exatamente por eu ser um professor, e a resposta que eu sempre trago é a seguinte: se as famílias, né, ou seja, se os pais trouxerem para os seus filhos essa ideia de educação financeira, e logo em seguida as escolas, a tendência é que a gente tenha uma população economicamente ativa, no futuro, claro, muito mais consciente da importância da educação financeira. Então, embora você não tenha perguntado sobre as famílias, eu já deixo aqui a minha opinião, do modo como eu penso, mas focando em relação às escolas, eu penso que é de fundamental importância que elas olhem para essa questão da educação financeira, uma vez que o estudante saindo com um mínimo de sabedoria, né, um mínimo de conhecimento e interesse para essa área, a tendência de romper com esses obstáculos que a gente cria, né, de não querer aprender, às vezes, sobre finanças, já tende a ficar mais tranquilo, mais fácil. Porque a escola trazendo isso, o aluno vai se acostumar com as discussões, vai se acostumar com as ideias, vai aprender alguma coisa, e para ele depois, até por conta própria, conseguir chegar onde, num nível satisfatório até para si, ou mesmo para a sociedade de um modo geral, acaba ficando mais fácil, mais tranquilo, mais natural, inclusive. Ótimo, muito obrigado. Inclusive, né, aqui fazendo um paralelo, a educação financeira hoje ela está relacionada à saúde, inclusive, né? Até porque muitos casos aí de questão, a gente passou pelo Setembro Amarelo, de suicídio, de pessoas que não conseguiram lidar com, às vezes, a falência de empresas, né? Até por questões de problema financeiro, não só empresários, mas pais de família que perderam o emprego, né? Estudantes que inviabilizaram a sua manutenção no estudo, né? Em função, às vezes, desse entendimento, de um planejamento, né? Eu sei que uma pandemia, como ocorreu, não era algo que estava planejado, mas, minimamente, eu acredito que essa organização ela vai interferir positivamente nisso, né, PT? Assim, em circunstâncias não planejadas, você minimamente ter uma reserva. Exatamente. Inclusive, o termo que você usou é preciso, reserva. Dentro do mundo da educação financeira tem um termo, uma expressãozinha, né, chamada reserva de emergência. Como o próprio nome diz, né, é uma reserva que a gente faz para eventuais emergências. Recentemente, né, na verdade, eu imagino que nós ainda estejamos dentro do período pandêmico, mas o lockdown é que foi o grande problema que nós enfrentamos do ponto de vista financeiro, porque a gente ficou em possibilidade de sair de casa, e com certa razão, né, diante da situação que a gente estava. Dessa forma, muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar. E, não trabalhando, não tinha um retorno financeiro. Como é que essas pessoas fizeram, ou poderiam ter feito, para poder caminhar bem dentro desse período? Tendo a reserva de emergência, que a gente aponta aí um mínimo de 6 meses dos gastos básicos, né? As pessoas devem reter, né, na economia pelo menos 6 meses de gastos básicos. Elas poderiam, claro que dentro desse período de 6 meses, no máximo, né, lidar com as situações de compras básicas, como, por exemplo, alimentação, o aluguel, se fosse o caso, um financiamento de um veículo que estivesse sendo feito, para poder ter uma vida mais tranquila, né? Então, a reserva de emergência é o que eu chamo de passo 1 dentro do mundo da educação financeira. Você vai fazer o seu controle dos gastos, vai identificar quais são os seus gastos básicos e, consequentemente, você vai extrair daí um valor que você deve economizar para ter essa reserva de emergência por pelo menos 6 meses, como eu falei para vocês. Então, eu sei que você ministra cursos, né? Você já falou da reserva, mas eu sei que você ministra, dentro desses conteúdos, provavelmente alguma coisa nesse sentido, que fala sobre a importância da reserva e de outros investimentos. E, atualmente, PT, você dá consultoria dentro dessas capacitações, desses investimentos? Como funciona? A gente vai descobrir no próximo bloco, porque esse aqui está chegando ao final, hein? Fica com a gente. Pessoal, essa é a nossa Escola de Artes Marciais. Vem pra cá, tamo junto.
Estamos aqui novamente com o Barba Cabelo Bigode e na entrevista, na aula de hoje, nessa consultoria que estamos recebendo, né, a gente já aprendeu da importância da reserva, né, da reserva financeira, levando em consideração os gastos básicos, né, PT? Pensando nos custos de vida aí como um todo, né? E eu perguntei a respeito, né, dentro da sua consultoria, o que é que você costuma levar aí para os seus alunos, né, de maneira geral, de consultoria? A importância dos investimentos, os tipos de investimento, né, os gastos básicos de maneira geral, como devem ser organizados. Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. A ideia da consultoria que o Guilherme trouxe, né, que você trouxe, Guilherme, ela está atrelada a um curso que eu tenho me debruçado para torná-lo cada vez melhor. E eu, basicamente, abordo três aspectos, são 3 blocos, né? É como se fossem 3 encontros, é um curso um pouco resumido, é um mini curso, eu costumo dizer. Inicialmente, a gente aborda a questão da consciência financeira, né, de você fazer o controle dos gastos por meio de anotações, por exemplo, daí extrair os gastos básicos e, consequentemente, a reserva de emergência, como nós falamos no bloco anterior. A partir daí, a gente visualiza e vislumbra que é possível, mês após mês, a gente fazer economias e destiná-las a algum objetivo. A reserva de emergência já estando pronta, a gente pode pensar em outros objetivos. Um objetivo que eu nunca deixo de dizer, nunca deixo de mencionar, é guardar um dinheiro para um futuro. Eu costumo falar aposentadoria com algumas pessoas, outras pessoas ficam um pouco incomodadas com o termo. Algumas acham que está muito longe, né? Que a aposentadoria está longe. Na verdade, ela está mais perto do que a gente imagina, né? Porque tudo passa muito rápido. Então, um objetivo seria a reserva de emergência, um segundo a aposentadoria, que seria um prazo mais longo. E uma vez que esses 2 objetivos já estão sendo abastecidos financeiramente, mês a mês, se possível for, aí a gente começa a pensar em outros sonhos, que aí vai ser de cada um. Se você tiver algum sonho de comprar um veículo, fazer uma grande viagem, comprar um imóvel, um casamento, tudo que você imaginar aí que tenha gasto, você pode colocar como objetivo. Só que a gente tem uma vida finita, né? Uma vida, de certa forma, curta. Então, a gente tem que acelerar a multiplicação desse dinheiro para poder conquistar esses objetivos, uma vez que, né, o tempo passa, né, a gente tem que dar um jeito nisso aí. Então, daí vem o segundo módulo, que é a questão dos investimentos. Então, a gente pode, por meio de investimentos, procurar acelerar a multiplicação desse dinheiro para esses determinados fins. Então, a gente lida aí no bloco 2 do nosso curso com multiplicação, investimentos de modo geral, né, na renda fixa, são os famosos títulos públicos atrelados ao Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, são modalidades de investimentos em renda fixa, que a gente costuma chamar. A renda fixa permite mais segurança, ou seja, você tem menos chance de perder esse dinheiro, porém a rentabilidade é um pouco um pouco menor, mais fraca, que eu queria dizer, mas menor, acho que cabe melhor aí. Tá? Uma vez que você entende bem o bloco 2, a gente vai para o terceiro e último bloco, que são os investimentos em renda variável. Na renda variável, a gente não tem segurança, o dinheiro pode muito bem evaporar, porque a empresa no qual você investe pode quebrar e o dinheiro pode não retornar para o seu bolso, mas, em compensação, você fica vulnerável a grandes ganhos. Uma vez que você acerta o investimento em renda variável, você, às vezes, consegue dobrar ou triplicar o seu valor em um curto prazo de alguns meses apenas. Claro que não é todo dia que isso acontece, mas, como diz Nassim Taleb no seu livro A Lógica do Cisne Negro, o cisne negro é um ganho absurdo, inesperado. Né? Eles ocorrem com mais frequência que a gente imagina. PT, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Barba, Cabelo e Bigode. Né? Você falou aí da importância da grana de reserva, de também fazer a questão da identificação de custos básicos, de investimentos que podem potencializar aí desde uma aposentadoria ao alcance de objetivos de maneira geral, um casamento, uma festa, uma viagem, né? E também falou do seu curso, que é dividido em 3 módulos, e aí fica a sugestão para vocês que estão aqui assistindo o nosso canal, tá? Vão lá, dá uma pesquisada no perfil desse garoto, desse cara cabuloso, que é um excelente profissional e um grande amigo, tá? Vai estar aqui embaixo a identificação do perfil dele. Muito obrigado, tá? Eu, Guilherme, que eu agradeço o convite e sucesso para vocês aqui no Barba, Cabelo e Bigode. Então, pessoal, até segunda-feira nos encontramos aqui novamente para mais um Barba, Cabelo e Bigode com assuntos de bastante interesse e, como sempre, aquele bate-papo descontraído. Vem com a gente.